TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá! Semana para concentrar esforços na quinta-feira. Estou falando porque o Grêmio tem jogo na quinta pelo Campeonato Brasileiro, o Lajadense tem jogo na quinta pela Copa Regional, também é quinta-feira jogo da ALAF pela Liga Nacional de Futsal. É tudo agora no Papo de Boleiro. E essa semana vai se concentrar praticamente toda esportiva na quinta-feira, né? Tem várias atividades na quinta. Mas vamos começar antes da quinta, vamos começar na quarta, Diogo Bojo, porque o Internacional pega o moribundo Vasco da Gama. Moribundo? Que isso, mano? Tá no lucro, moribundo. Tá no lucro? É, tá foida, já tá, virou alma, alma penada. Jogo da recuperação do time do Argel, né, Márcio? Depois da derrota pro Avaí, 3-0, aquela chapuletada lá em Florianópolis. Agora o Inter volta para jogar no Beira-Rio contra o Vasco, sem o D'Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O capitão colorado aí é desfalque confirmado, e aí surge essa dúvida no meio de campo aí, deve ser a única mudança mesmo da equipe que vem atuando. O Alex treinou hoje pela tarde, mas a utilização do Anderson também ainda não é descartada, então talvez no trabalho ou instantes antes da partida, o técnico Argel Fux deve confirmar a equipe aí com a entrada do Alex ou do Anderson. O restante da equipe deve ser o mesmo que vem atuando, que fala da própria defesa. E a outra mudança por ordem daí de seleção brasileira, né, a saída do Alisson para a entrada do Muriel. O Alisson foi convocado aí junto com o Marcelo Groi do Grêmio para compor a seleção brasileira do técnico Dunga. É mais problema ou não faz muita diferença, Diogo Bote, a saída do Alisson? Não, sempre faz, né, Márcio? Um goleiro de nível de seleção, o Alisson vem... Não é porque fica em família que tá tudo igual. Não, na verdade, ele não é titular à toa, né? O Muriel foi muitos anos o titular do gol do Inter, aí o Alisson surgiu e aí assumiu a posição e não saiu mais. É um jogador de qualidade. Claro que a questão técnica não é muita diferença, uma disparidade. Mas o Alisson sim é um jogador que sempre faz falta, inclusive hoje está na seleção brasileira aí como os 3 melhores do país, né? Então pode sentir um pouquinho, mas eu acho que por se tratar do Vasco, né, já que tu deu esse adjetivo bonito de moribundo, né, pro time carioca, eu acho que o Muriel não vai ter muito trabalho dessa noite. Espero que eu esteja certo, né? Não vai que The Walking Dead, Internacional sempre. O Internacional tá bem, já o Avaí no final de semana, vem bem. O Vasco tem mais derrotas do que pontos. 14 derrotas e 13 pontos marcados. Tu foi ver, isso é coisa linda, né? O Vasco vem numa situação assim, ladeira abaixo. É a única equipe que é virtualmente rebaixada já, em função até da distância que o primeiro da zona de rebaixamento abriu aí, que tem 22 pontos, são 9 pontos aí pro time carioca. É muito ponto para buscar. A gente brinca lá na parte de cima com o Grêmio para buscar título, o Inter na tentativa ainda de G4, mas o certo é que o Vasco para fugir do rebaixamento parece mais difícil que esses dois juntos. Acho que o Argel... O Jardel tá com a semana do Grêmio, campeão da América. Tá bom. 20 anos, né? Grande título. Mas você acha que o Argel passou o laço no vestiário depois do 3-0? Olha, vamos ver como é que vai ser a postura do time nessa quarta, né, Márcio? Eu acho que foi uma derrota, não dá para ser inesperada, aconteceu, vinha numa sequência boa de 4 jogos sem perder, um empate, 3 vitórias. Então agora a gente vai ver como é que vai ser essa recuperação do Inter jogando em casa, ainda que seja contra um adversário teoricamente fragilizado, como é o caso do Vasco. Vamos esperar qual vai ser a atitude desse Inter que a gente vai ver em campo amanhã. Lembrando o torcedor, 7h30 começa o jogo lá no Beira-Rio. Muito bem. Bom, esse é o jogo mais importante que tem na quarta-feira para nós gaúchos. Na quinta-feira, vamos às atividades da quinta. Vamos começar a marcar aqui primeiro. Vamos na ordem cronológica, porque o primeiro a entrar em campo é o Lajadense no meio da tarde. 15 horas, Lajadense na partida de novo Novo Hamburgo, né? Agora pelas quartas de final da Copinha Gaúcha aí, Copa Luiz Fernando Costa, que leva o nome de dirigente colorado, falecido esse ano. O Lajadense mais uma vez encontra o Novo Hamburgo depois daquele jogo que não teve, né? Pelas oitavas de final. Agora as quartas de final, terceira fase dessa competição. Jogo no Estádio do Vale, 15 horas. O Lajadense que ainda é uma incógnita, não sabe se vai com um time misto. Aquela equipe que vem jogando, que tomou 3 no final de semana lá pro Pelotas, pela Copa Valmir Louruz. Ou se o Luiz Carlos Vinck vai optar por uma equipe mais competitiva aí, até por
de repente trazer um resultado melhor para o jogo da volta, que vai ser aqui no estádio Alves Azul em Lajeado. Talvez a gente possa até para dar ritmo aí, já que vem uma sequência sem jogar, já que folgou na última rodada do Brasileirão e já está classificado, porque não de repente dar um gás inagurizado que vem um tempo parado, um time de força máxima lá em Novo Hamburgo, até para buscar um resultado melhor e encaminhar a vaga para as semifinais dessa competição, que o Lajeadense levou o título da última temporada, né? Buscando entender as oportunidades, o Lajeadense deve ter entregado uma mala preta para São Pedro, né? Porque na época na semana que não pôde acontecer o jogo pelo excesso de chuva, que deixou o campo alagado, o Lajeadense estava naquela correria ainda de Série D, e agora está folgando. É verdade. Vai estar mais tranquilo, né? Já está classificado, então não tem mais aquela preocupação, lógico, ninguém quer perder, né? Mas já não tem tanta preocupação, né? Pode jogar. Talvez esteja aí um fator que possa ser determinante até para a gente jogar um pouco mais solto, né? Nessa partida contra o Novo Hamburgo. Segundo a direção, o time principal não viajou para Pelotas em função do desgaste da viagem, então por isso que foi o time comandado pelo Serginho, mas agora que contra o Novo Hamburgo, talvez possa, não vou dizer que seja o time titular mesmo, que os caras venham mandando a campo, mas uma equipe um pouco mais reforçada, né, Márcio? Talvez com alguns jogadores aí que precisam dar uma aprovação ainda pro torcedor, como o caso do centroavante Ícaro, um jogador que veste a 9, mas não consegue fazer gols, né? Então a gente coloca aí alguns jogadores talvez que possam estar readquirindo o próprio Basco, que é um jogador que teve suspenso da última partida contra o Volta Redonda, o Reinaldo Silva, o Matheus Santana, jogadores assim possam estar em campo para até readquirir o ritmo, né? Porque o Lajeadense volta a campo na Série D no 7 de setembro, lá contra o Metropolitano em Blumenau, Santa Catarina, lembrando, já classificado para a próxima fase da Série D, mas porque não conseguiu uma vaguinha, passar em primeiro, né? Seria bom. São Caetano, lembrando, com o resultado, com a vitória no final de semana, 3-0 sobre o Foz, reassumiu a liderança da chave 8. É isso aí, o Lajeadense tem esse jogo contra o Metropolitano em Blumenau, depois joga aqui em Lajeado contra o São Caetano, né? Tentando dar o revide daquele 5-0. Jogo que define a primeira colocação do grupo, né? Ou de repente, se o Lajeadense não conseguir a vitória contra o Metropolitano e o São Caetano vencer na rodada, aí o São Caetano já define. Beleza. Depois desse jogo, você pode acompanhar no meio da tarde, 3 horas da tarde, jogo lá em Novo Hamburgo. Nós temos aí, qual é mais cedo? A LAF ou não, a LAF 2015. Lá em São Paulo. Abrindo o retorno da segunda fase aí da Liga Nacional contra o Intel Orlândia, equipe que veio aqui, a gente ficou no empate. Agora, abrindo a segunda fase aí, o retorno da segunda fase, a LAF vai a São Paulo enfrentar esse adversário aí, que é um dos favoritos até o título, né, Márcio? Já que foi campeão brasileiro e tudo mais, o Falcão já teve jogando por lá, certo que mais um compromisso complicado aí. A LAF conta com o retorno do Silva, né, que foi acertado ontem, o jogador já integrou o elenco aí da LAF e vai um pouco mais motivado aí para essa partida decisiva contra o Intel Orlândia lá em São Paulo. Quinta-feira, então, 20h15, a LAF volta à quadra. Bacana que a LAF não se mexa por estar jogando com esses times maiores. Não. Tanto que frente de igual, né? É sempre a LAF não perdeu. Disputado. A LAF não perdeu. Os 2 jogos foram lajeados, mas os 2 jogos foram empate. A LAF não perdeu. Tem alguns times que a LAF, tipo o próprio Corinthians, que é uma máquina aí da Liga Nacional, também a LAF não perdeu. O próprio Guarapuava, que vai ser o confronto da segunda-feira aqui em Lajeado, aí, noite para lotar o ginásio aí do Complexo Esportivo, torcedor. Também a equipe não perdeu 2 jogos no Paraná, 2 vitórias da LAF. Então, a LAF encarando de igual esses grandes adversários aí. Lembrando que é o primeiro ano do time lajadense nessa competição, que é o Campeonato Brasileiro do Futsal. E aí, para encerrar quinta-feira, para você, então, uma chuva de competições esportivas, de eventos esportivos da quinta-feira, tem o jogo do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Só que o Grêmio não vai estar tão felizinho quanto o Internacional, porque vem com vários desfalques. São 5 desfalques aí que o técnico Roger tem. Partida contra o Figueirense, 21 horas, lá no Orlando Scarpelli, na capital catarinense. O técnico Roger já estuda aí as mudanças, o que vai fazer. Algumas posições estão definidas. O próprio Marcelo Grua aqui, junto com o Alisson, que a gente falou anteriormente, está defendendo a seleção brasileira. O Thiago deve compor aí o setor. Na defesa, o Eraso também, em data FIFA, também foi convocado para a seleção do Equador. Também é desfalque. O Bressan deve ser o companheiro do Pedro Jeromel. Aí no meio campo o Edinho está mantido. O Maicon segue machucado por lesão muscular. Aí vem as maiores dúvidas do Roger. A vaga do Douglas e do Luan. O Douglas pode ter a possibilidade do Pedro Rocha ou do próprio William Schuster ocupar aquela vaga ali, ou ainda o Maxi Rodrigues, que concedeu entrevista coletiva e talvez seria um indício que ele poderia iniciar a partida.
E na frente, o Luan, aí repete, Pedro Rocha poderia ser opção, mas o Bobô parece que está em vantagem para ocupar essa posição aí de centroavante, o último jogador da linha de ataque do Grêmio. São mudanças, o Grêmio vai certamente embalado para essa partida aí, mas realmente perde a questão de entrosamento, até porque mexe bastante na estrutura da equipe. É quase meio time que está saindo aí. Grêmio que não pode perder para não ver o Atlético se distanciar, ainda pensando na busca do título. Tanto o Atlético quanto o Corinthians, que é o primeiro colocado. O Grêmio hoje tem 4 pontos pro quarto colocado, né? Isso aí já dá um gás a mais, mas o Grêmio também já se vê meio separado do próprio Atlético Mineiro e do Corinthians, né? É isso aí. Bom, esse jogo do Grêmio na noite de quinta-feira, que horário, sabe? 21 horas, jogo lá no Scarpelli. Que beira, Santa Florianópolis. Florianópolis, o Vargel não gosta muito. Não. Um barzinho horroroso, Vargel. Ele tava curtindo lá, né? Tava no próprio Figueirense, né? Agora foi visitar lá os amigos do Avaí, não teve muito sucesso, né? Não teve sucesso. O Avaí se cobrou lá, talvez ele possa ter ganho alguma lá no Figueirense contra o Avaí, né? Algum clássico local lá de Santa Catarina, lá de Florianópolis. Bom, nós voltamos amanhã para falar sobre esse jogo do Internacional contra o moribundo Vasco. Olha aí, ó, viu? É. Vamos deixar gravado isso aí, moribundo, Miranda, quero ver depois. O Vasco 3-0, quero ver falar. Aí vem The Walking Dead. A nova série. É isso aí. Nós voltamos... Nova temporada em outubro, setembro? Por aí. É isso aí, tá rolando. Depende do Internacional. Nós voltamos amanhã depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.